Olá, boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, da Palavra Conselheira, meu nome é Juliano Ferratti. Antes de mais nada, não esqueçam de se inscrever, de curtir, de compartilhar e de ativar o sino aí para receber as nossas notificações. Isso é muito importante para nós e vai ser muito importante para vocês também que vão estar adquirindo conhecimento. Bom, hoje nós vamos estudar a cronologia do dilúvio. Na cronologia do dilúvio, eu vou separar elas por tópico 1, 2, 3 e assim por diante. Todos os tópicos eu sempre fiz as perguntas: o que foi esse dilúvio? Quando deu esse dilúvio e quanto durou esse dilúvio? Se a gente conseguir responder isso daí, nós vamos ter com exatidão o que houve no dilúvio, e não só o que houve, a cronologia desse dilúvio, o acontecimento conforme foi tendo o tempo, né? E quanto tempo durou esses acontecimentos? Qual foi esses acontecimentos? Bom, então nós vamos começar o tópico 1. Eu vou dar como início desse dilúvio, né? E nós vamos à Bíblia, porque a Bíblia vai nos falar quando começou esse dilúvio. Em Gênesis 7, versículo 11 e 12, está assim, ó. Nos 600 anos de vida de Noé, no segundo mês aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Bom, então Gênesis 7 ele já te dá o período de tempo, que foi 17 dias do segundo mês do ano 600 de Noé. Então aqui a gente já tem uma referência. E o quanto tempo durou a chuva? 40 dias e 40 noites. Lembrando que a chuva foi uma forte chuva, não foi como uma chuva épica, né, que a gente tem hoje, uma chuva que nós conhecemos. E essas 40 dias e 40 noites não foi só com a chuva, foi com as fontes de águas que tinham na terra, como as nascentes dos rios, de forma tipo que elas brotaram as águas, não da forma que nós conhecemos, mas tipo 10 vezes mais, para que a terra tivesse a inundação, causasse o dilúvio e matasse tudo. Bom, pessoal, então agora abrindo o tópico 2, a gente vai descobrir que em Gênesis 7, 24 vai falar para a gente o seguinte: e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então aqui a gente já descobre o tempo que as águas ficaram na terra, que são 150 dias. Em Gênesis 8, versículo 3, está assim, ó. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. Outro tempo que a gente descobre que a água abaixou após 150 dias. Então elas ficaram 150 dias e abaixaram no final dos 150 dias. E aí a gente descobre mais uma coisa em Gênesis 8, versículo 4, que é assim, ó. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre o monte de Ararat. Gênesis 8, versículo 4. Então a gente já descobre que no ano 600 de Noé, no dia 17 do 7º mês, a arca ela rebaixou. E essa duração até um certo momento dá 5 meses e 30 dias. Então o tópico 2 a gente encerra ele sabendo que a arca, eles já estavam dentro da arca 5 meses e 30 dias. Bom, vamos para o tópico 3 agora, galera. Se no tópico 2 a gente viu que era 5 meses e 30 dias, no tópico 3 a gente vai fazer algumas outras descobertas também. Em Gênesis 8, versículo 5, está assim, ó. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês, ó. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram o cume dos montes. Ou seja, aqui a gente já tem duas revelações, que as águas abaixaram ao ponto da gente ver o cume dos montes, e aqui também a gente tem que no dia 1 do mês 10. Ou seja, somando tudo agora, esse período de tempo a gente já tem 2 meses e 13 dias, só nesse pequeno espaço. E vamos agora para o tópico 4. O 3 ele é bem curtinho. No tópico 4, eu encontrei ele em Gênesis 8, 7, que está assim, ó. E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Ou seja, 40 dias depois, a gente vê que a terra ela já não estava mais
em inundação, ela já estava mais seca, na verdade, né? Devia ter os seus detritos, corpos de pessoas mortas, a putrificação devia estar acontecendo ainda. E ali a arca a gente descobre que nesse período de tempo a arca ela já está parada do tópico de 5 meses para agora 3 meses e 20 dias. Aqueles 5 meses e 30 a gente esquece ele agora. A gente começa a contar de lá para diante de novo uma nova etapa. E aí dá 3 meses e 23 dias. Bom, galera, nesse tópico 5 aqui, eu acho ele em Gênesis 8, versículo 10. Está escrito assim, ó. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. Ou seja, a pomba foi, mas ela voltou, essa pomba. E 7 dias depois, então se a gente somar aqueles 3 meses e 23 dias, com mais 7, a gente vai ter um período então total agora de 4 meses, certo? E vamos para o tópico 6. No tópico 6 eu acho ele em Gênesis 8, versículo 12, que está assim, ó. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Ou seja, ele chegou à conclusão junto com a sua família que a terra estava seca. Só que detalhe, quem fechou a porta da arca foi Deus. Então ele tinha que esperar Deus abrir a porta da arca, certo? Ele só conseguia ver por um alçapão que ele fez em cima. Então agora a gente descobre duas coisas. Que a pomba, ele esperou mais 7 dias depois, ou seja, uma semana, para poder enviar ela. E ele envia. Então a gente já chega num período total de 4 meses e 7 dias. Bom, galera, abrindo aqui agora o tópico 7. Aonde que eu abro esse tópico 7 é sobre o capítulo de Gênesis 8, versículo 13 e o versículo 14, que estão assim, ó. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. E então Noé tirou a cobertura da arca, que foi aquilo que eu falei, ele tinha uma cobertura em cima, né, tipo um terraçozinho ali. E eis que a face da terra estava enxuta. No versículo 14 está assim, ó. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então aqui a gente já descobre quando foi isso aí. Quando que a terra estava totalmente enxuta? No ano 601, no segundo mês, do dia 27. Então vamos lá então. 27 era o dia. O mês era o segundo do ano 601. Se a gente for ver o nosso esboço lá no tópico 1 ainda, quando começou esse dilúvio? Começou no ano 600, no segundo mês, do dia 17. Se a gente for fazer a somatória daquele dia que começou até o dia em que terminou totalmente, a gente dá um prazo de 365 dias, ou seja, foi um ano completos que Noé ficou dentro da arca, que ele pôde sair só depois de um ano. Eu vejo muitas pessoas pregando e em suas pregações falando que o dilúvio foi 40 dias e 40 noites. Não, esse foi o período de chuva, mas você teve o período de inundação que deu em 5 meses e 30 dias, depois você tem o outro período que ela começa a baixar, que aí você vê o cume dos montes, você repousa sobre o Monte Ararat, no qual chega a dar 4 meses e 7 dias. E aí você somando todos esses dias, porque depois ainda teve mais alguns dias que eles tiveram que aguardar, que chega a dar mais ou menos aí uns 10 dias por aí. E aí você somando tudo isso daí, todo esse período de tempo, fato a fato dentro dessa cronologia, você realmente chega aos 365 dias, sabendo todos os passos e o quanto tempo durou esse dilúvio, certo? Porque para você saber o total do dilúvio era muito fácil, é só você ler o tópico 1, né, que é o Gênesis 7, 11, e o último, que é o Gênesis 8, 13. Se eu fizer o cálculo, né, dos dias de Noé, 600 para 601, os meses e tudo, dá um ano.
Só que nesse período de um ano você tem as cronologias dos acontecimentos, que foi 40 dias e 40 noites de chuvas, que foi 150 dias que a água ficou, que dá um período de 5 meses e assim por diante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Me desculpem hoje eu estar de camiseta cavada, é que tá muito calor. Tá muito quente, não é nem bom para a saúde a gente ficar de camisa ou com muito pano. Então é isso daí, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.